anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissestes pra mim, já é hora de você voltar e a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar.
Boa noite, pessoal. Eu sou a Laine. Eu sou a Inê. E nós vamos tocar uma música para vocês. Esperamos que vocês gostem. Os miosótis voltam a florir. Os miosótis voltam a florir no jardim de esperanças, pois ninguém está sozinho. Nosso espírito é mais criança. Não se perca entre os vícios. Chama eterna é pra brilhar, e é driblando a própria dor que se aprende a amar.
cada olhar. Há uma chama a brilhar, centelhar na cidade de Deus. Vou seguir o teu caminho, Pai, pois ninguém está sozinho mais. E as marcas do destino, o amor irá curar. Semear onde você for a semente do amor, como o mestre ensinou, como o mestre ensinou. Muito bem, boa noite a todos. É uma honra nós estarmos participando mais uma vez com uma palestra sendo transmitida do Centro Espírita Allan Kardec de Itaberaí. Iremos inicialmente fazer a nossa prece e darmos sequência aqui no nosso estudo. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade bendita, Senhor, da saúde, da harmonia, da paz em nosso lar. Abençoe todos aqueles que estão em dores, Senhor, e em sofrimento. Leve a eles a saúde, a alegria, o bom ânimo, Senhor. Abençoe a humanidade que passa por dores, por dificuldades, pela prova da Covid-19. Nos oriente, Senhor, nos fortaleça, abençoe nossa fé, nos dê esperança hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, meus irmãos, dando seguimento aqui no nosso estudo da noite. Antes da gente iniciar aqui a palestra, já pedimos a cada um de vocês aí nos lares, pegue um vasilhame de água, que no final da nossa reunião iremos ter um momento de fluidificação das águas, com a oração e da vibração. Meus amigos, minhas amigas, boa noite a todos. É uma alegria estarmos reunidos novamente. A nossa reunião pública é transmitida pelo YouTube. Não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, encaminhe para os seus amigos, para os seus conhecidos. Lembremos-nos de Emmanuel, quando nos informa que a maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Nós vamos dar continuidade ao programa do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no Salão do Evangelho, onde nós estudamos esta obra iluminada. Cada capítulo é estudado em 4 reuniões públicas. Cada capítulo nós temos 4 palestras. Nós estamos no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E o tema da palestra de hoje é a vingança. Nós ficamos com a tarefa de comentar, e para isso a gente trouxe alguns slides, os quais a gente vai agora compartilhar. Muito bem, deixa a gente achar aqui. Você quer compartilhar para nós, Luiz, por favor? Estou tendo dificuldade aqui. Vamos pedir para o nosso amigo Luiz para compartilhar. Isto.
E à medida que nós formos pedindo para você, você vai passando para nós. Como nós dissemos, trata-se do capítulo 12, o capítulo que traz por título Amai vossos inimigos. Pode passar, por favor? E nós lemos aqui na passagem de Jesus, está em Mateus, no capítulo 5. Aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos desejem fazer, mas se alguém vos golpear na face direita, apresentai-lhe também a outra. Se alguém demandar contra vós para vos tomar a túnica, abandonai-lhe também o manto. Se alguém desejar vos constranger a andar 1000 passos com ele, andai também 2000. Dai a quem vos pedir, e não rejeiteis quem vos pedir emprestado. Meus amigos, minhas amigas, esta é a passagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É um preceito de Jesus que está contido dentro do mandamento: amai-vos uns aos outros, amar o próximo como a si mesmo, e que chega ao ponto contundente até de nos informar: amai os vossos inimigos. Não é um preceito tão simples de colocar em prática, logicamente. Por quê? Porque mexe com o nosso orgulho, porque mexe com a nossa vaidade. Mas Jesus, há 2000 anos atrás, veio à Terra se materializando como governador do planeta para quebrar paradigmas. Antes do Cristo, nós tínhamos a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. E essa lei prescrevia que se desse ao agressor, ao infrator, um revide na medida do que ele havia feito. Então, por isso que se dizia olho por olho, dente por dente. Aquele que roubasse tinha os braços decepados. Aquele que falasse mal, que injuriasse, tinha a língua cortada. Aquele que matasse também deveria ser morto, apedrejado segundo a lei antiga. Imagine, meus irmãos, a dificuldade do Cristo há 2000 anos atrás, quando trouxe esse ensinamento: amai o vosso inimigo. Mas é preciso que nós interpretemos esta passagem contida no Evangelho de Jesus. E é isso que a nossa querida doutrina espírita vem nos ensinar, a interpretar os ensinamentos de Jesus. Porque mesmo que os ensinamentos do Cristo estejam mais próximos de nós, nós ainda temos dificuldades de entender muitas passagens do Evangelho que foram escritas para uma humanidade de 2000 anos atrás. Vieram as ciências, vieram os conhecimentos, veio a psicologia. O próprio Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo precisava de ser digerido por nós, pouco a pouco, com o passar do tempo. Pode passar, Luiz, mais um? Então, nós temos que este preceito, amai ao vosso inimigo, amai os vossos inimigos, até hoje, decorridos tanto tempo, é difícil de ser colocado em prática, porque ele se esbarra com os preconceitos da nossa sociedade, uma sociedade ainda violenta, uma sociedade machista, uma sociedade que não aceita que as pessoas levem para casa desaforo. Quantas vezes já ouvimos na nossa infância os pais dizerem: menino, não apanha na rua, porque se você apanhar na rua, quando chegar em casa vai apanhar de novo. Menino, não leva desaforo para casa. Então, estes preconceitos sociais, embora já muito ultrapassados no atual momento que nós vivemos, ainda estão muito enraizados em nós. Nós, ainda nos dias de hoje, confundimos muito o que vem a ser justiça
do que vem a ser vingança. Então, quando nós assistimos aos jornais, à TV, e vimos uma notícia de alguém que tenha praticado um crime, por exemplo, de alguém que tenha estuprado, de alguém que tenha matado alguém, muitas vezes no momento de loucura, com requintes de crueldade, de violência, aquela notícia, para a maioria de nós, ainda causa muita indignação, muitas vezes ainda causa revolta, até para nós, os espíritas, até para nós, os cristãos de outras religiões, os católicos, os evangélicos, ficamos ainda chocados com determinados acontecimentos. E Kardec nos fala, no Evangelho segundo o Espiritismo, os preconceitos mundanos, sobre o que se convencionou chamar como ponto de honra, produzem essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o ser humano a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa por outra ofensa. Não se deve levar desaforo para casa. É exatamente o que Kardec diz aqui. O que parece justiça para aquele cujo senso moral não está elevado acima das paixões terrenas. Então, nós, seres humanos, que ainda somos muito inferiores, acreditamos que é covardia ser ofendido, que é covardia ser humilhado. Porque quando a gente é ofendido, quando a gente é humilhado, naturalmente dói, naturalmente nos incomoda, porque fere o nosso orgulho, porque fere a nossa vaidade ainda. E qual é a nossa atitude nesses casos? Revidar, retribuir. E aí nós deixamos de lado o Evangelho, deixamos a orientação de Jesus, o mandamento do Mestre, para poder agradar aos homens, para poder agradar a sociedade, ainda tão preconceituosa. Então, quando nós falamos, isso é um absurdo, este crime tem que ser punido exemplarmente. Eu sou contra a pena de morte, mas acho que essa pessoa tinha que sofrer prisão perpétua, tinha que ser torturada, ou tinha que ficar na cadeia para o resto da vida. Eu sou contra a pena de morte, mas acho que a punição tinha que ser severa. Ah, meus amigos, minhas amigas, muitas vezes nós assim pensamos, porque não é com um familiar nosso, porque não é com alguém que muito amamos, que se equivocou, e aí nós agimos de forma anticristã e confundimos vingança com justiça. A vingança é a ação que nós praticamos quando nós queremos revidar o mal, quando nós queremos dar uma lição, quando nós queremos ensinar aquilo que nós mesmos ainda não conseguimos. Então é necessário que nós espíritas, nós que nos dizemos cristãos, realizemos um juízo de empatia, que nós nos coloquemos no lugar daquele que mata, daquele que fere, daquele que rouba, daquele que ofende, para percebermos se ele não está doente, para percebermos se nós teríamos agido diferente, quais as circunstâncias, quais os motivos que levaram aquela pessoa a agir daquela maneira. Pode passar? Então, o que Jesus nos ensina? Veio Cristo e vos prescreveu, seja o vosso mal retribuído com bem. É preceito, meus amigos, é Jesus quem orienta, vamos dizer assim, de forma bem incisiva, é Jesus quem manda. No nosso caso, oxalá conseguíssemos ser escravos do Cristo, pelo nosso orgulho ainda não nos dobramos, mas oxalá pudéssemos servir a Jesus e seguir incondicionalmente os ensinamentos do Mestre.
e esse que é um dos mais difíceis, seja o mal retribuído com o bem. Ensinou ainda, não resistais ao mal que vos desejem fazer. Se alguém vos golpear em uma face, mostrai-lhe a outra, apresentai a outra. Mas fiquemos tranquilos, porque Allan Kardec nos ensina que não devemos levar ao pé da letra este ensinamento. Pode passar? Então, uma pergunta que o próprio Kardec faz a reflexão: é necessário, entretanto, tomar este preceito ao pé da letra? Apresentar a face àquele que bate? Entregar o nosso patrimônio ao malfeitor, ao ladrão, àquele que nos quer prejudicar? Vamos ver. Levado às últimas consequências, isso representaria condenar toda a repressão, inclusive a legal, e deixar livre o campo aos maus, suprimindo-lhes todo o temor, caso não se oponha um freio às suas agressões. Logo, todos os bons seriam suas vítimas. Então, Kardec nos ensina no Evangelho que não devemos levar ao pé da letra estes ensinamentos de Jesus, que devemos interpretá-lo. De que maneira? Pode continuar. Recomendando oferecer uma face quando a outra for golpeada, ele, Jesus, quis dizer sob outra forma, ser necessário é não retribuir o mal com o mal, é não revidar a altura, é não agredir conforme formos agredidos, é não desejar ao outro aquilo que ele tenha feito de mal para nós. E continua, devermos aceitar com humildade tudo quanto tenda a depreciar o orgulho, porque a nossa reação, mais ou menos pronta, mais ou menos rápida, ela decorre do nosso orgulho. Então, ela decorre da nossa vaidade, de não aceitarmos ainda, levarmos desaforo para casa, de acharmos que seremos interpretados como fracos, como covardes, quando, na verdade, se nós conseguirmos a proeza de não reagir a uma ofensa, de não reagir a uma agressão, nós vamos demonstrar o mais alto domínio sobre nós mesmos, o mais alto equilíbrio, esse que realmente é muito difícil, meus amigos. E não revidar o mal com o mal, demonstrando que a gente também é forte, mas podemos dizer assim, demonstrando que, na verdade, a gente é fraco quando a gente revida o mal com o mal, que nós não temos a força moral de suportar uma ofensa, porque doeu no nosso íntimo, porque mexeu com o nosso orgulho, de nós não termos o equilíbrio necessário para nos apaziguarmos, para nos asserenarmos, é demonstrarmos quando nós reagimos que nós somos rebeldes, que nós não seguimos o ensinamento aprendido de Jesus, quando nos diz para não resistir ao mal que nos queiram fazer. Pode continuar? Continua. Ser mais ensina, significa aquele ensinamento, ser mais glorioso, sofrer em vez de ofender, suportar com paciência uma injustiça, em vez de cometê-la. Ensina que é valer muito mais ser enganado do que enganar, ser arruinado que arruinar os outros. Então, é muito melhor ser a vítima do que o algoz, porque como nos ensinava Chico Xavier, em um de seus ensinamentos, o criminoso, por exemplo, aquele que pratica o mal, traz uma brasa na consciência, traz um ferro incandescente na sua mente, no seu coração, insuportável. Então, o perdão das ofensas, então, o retribuir o mal com o bem, na verdade, é mais benéfico para aquele
que age bondosamente ao ser atacado, porque ele dilui o mal. É como se absorvesse a pancada com o algodão da compreensão, com o algodão do carinho, com o algodão da paciência. É lógico, meus amigos, que não é fácil. É lógico que nós somos humanos ainda, e são milênios e milênios que nós nos reencarnamos praticando mal, estimando ser os melhores, estimando sermos elogiados por sermos o mais forte. É o preconceito que a sociedade ainda traz. Então é natural que nós não consigamos retirar de nós, da noite para o dia, esses preconceitos, que nós não venhamos a assimilar este ensinamento de Jesus com facilidade, de amar os inimigos. Mas quanto mais difícil, maior o mérito. Quanto mais difícil observar o ensinamento de Jesus, mais significa que nós não estamos ainda receptivos. Quanto mais dificuldade tivermos, mais nós temos que lutar, porque se nós nos dizemos cristãos e espíritas, efetivamente nós temos que seguir o ensinamento. Não podemos errar mais voluntariamente. Os nossos erros devem ser involuntários, mas não com conhecimento de causa. Pode passar. E agora nós vamos falar um pouco da vingança, né? Que é a vingança, que é o próximo item do Evangelho, que é o item 9 deste capítulo. Amai os vossos inimigos. Então, os Espíritos nos ensinam, Kardec nos ensina no Evangelho, que a vingança é indício certo de atraso espiritual. Portanto, todas as vezes que nós cedermos ao impulso da vingança, todas as vezes que nós tivermos a vontade de retribuir alguma ofensa que tenhamos recebido, com outra ofensa, revidar à altura, significa que a gente está muito atrasado ainda do ponto de vista espiritual. É o que nos diz Kardec neste item 9. A vingança representa um indício certo do estado atrasado das pessoas que a ela se entregam e dos espíritos que ainda a inspiram. Então, meus amigos, tal sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e afirme ser espírita. E nós colocamos aqui em parêntese, e afirme ser cristão, porque o espírita e o cristão são a mesma coisa. Dado que o Espiritismo nos ensina é o cristianismo puro de Jesus, mas interpretado à luz da revelação dos nossos benfeitores, à luz da revelação dos nossos amigos, que tiveram a bondade infinita de trazer para nós os ensinos daqueles que já passaram para o outro lado, dos desencarnados, dos espíritos, através da mediunidade. O espiritismo, então, é o cristianismo redivivo, é o cristianismo que volta com toda a sua florescência. Então, nós não compreenderemos jamais o espiritismo sem o evangelho, só a parte científica ou só a parte filosófica. Nós só podemos aceitar o espiritismo na sua totalidade quando nós o encaramos sob o seu tríplice aspecto, como ciência que observa, que constata, que experimenta, como filosofia que analisa, que responde os porquês, que induz, que deduz dos fatos que a ciência comprovou, que tira consequências daí, e como religião, como a doutrina que nos permite a religação com o Pai Celestial, esta doutrina que nos ensina que todos nós estamos sob a égide de um Pai bom, de um Pai justo. Então,
Importante nós lembrarmos esta verdade nos dias em que passam, nos dias de pandemia, nos dias de desencarne coletivo, nos dias de dor e de sofrimento, em que muitas famílias se encontram enlutadas, mas é importante, meus amigos, jamais nos esquecermos de que Jesus se encontra no leme da terra. Nada, nada absolutamente irá nos acontecer se não for para o nosso bem. O Espiritismo é esta doutrina maravilhosa que nos ensina esta realidade, que em tudo que tudo está regido por leis soberanas, por leis sábias, por leis matematicamente justas. Então, se a dor vem a bater na nossa porta, é pela nossa necessidade. Se a dor nos visita, é porque dela ainda necessitamos. É porque ela vem trazer uma lição para nós. Ou é porque nós estamos quitando as dívidas do passado reencarnatório. São as causas atuais das aflições, quando nós mesmos, muitas vezes, somos os autores dos nossos sofrimentos, mas também são as causas passadas. Então, é importante que nós jamais nos esqueçamos disso, porque o Espiritismo vem nos esclarecer, através do princípio da reencarnação, das diversas existências da alma, de nossos espíritos, porque senão nós passamos a acreditar que Deus é injusto, é mau, nada está fora das leis de Deus, nada está fora do controle do Criador. Então, se a Terra passa por momentos difíceis, é porque esses momentos difíceis trazem um bem para nós, trazem um remédio para os nossos espíritos. É necessário que nós oremos mais, que nós confiemos mais em Jesus, que os nossos corações se alegrem. Sim, é o que nos ensinava Paulo de Tarso, ao nos dizer: em tudo agradecei, em tudo dai graças, e não apenas quando estivermos aparentemente bem, mas em absolutamente tudo. Aprendamos a orar, aprendamos a agradecer. É natural que soframos, que passamos, que sintamos a atmosfera do nosso planeta, a atmosfera de provação coletiva, mas nós não podemos, meus amigos, minhas amigas, nos deixar contagiar pelo pânico, pelo medo. Cadê a coragem dos verdadeiros cristãos? Lembremos-nos dos primeiros séculos do cristianismo, do martírio dos cristãos levados às arenas, aos circos. Lembremos dos ensinamentos de Jesus, do próprio Cristo, que nos deu o exemplo de agir diante do sofrimento e da dor. Não se trata de sermos masoquistas, mas trata-se, sim, de vermos o lado belo da vida, de pensarmos que Deus nos concede as provas e as dificuldades de forma suave e atenuada, e na maioria das vezes pagamos em suaves prestações as dívidas que nós assumimos por atacado. Confiemos mais em Jesus. Não sejamos filhos rebeldes, afilhados rebeldes. Confiemos em Jesus e digamos a Ele: Senhor, se for da Tua vontade, retira de nós essas dificuldades, Mestre. Retira de nós a dor, o sofrimento. Traz-nos de volta à normalidade, o convívio, mas também, Senhor, se é para o nosso bem, eis-nos aqui, prontos, Mestre, para recebermos a Tua vontade, para agirmos conforme o Senhor espera de nós, para agirmos, Senhor, conforme for da Tua vontade, pois queremos ser obedientes ao Teu amor por nós. Meus amigos e minhas amigas, há quantos séculos e séculos nós vimos reencarnando
com as mesmas dificuldades, com os mesmos defeitos, com as mesmas imperfeições, trazendo o velho egoísmo, o velho orgulho. Então é momento de nós nos melhorarmos. É momento de nós aprendermos a amar até mesmo ao inimigo. Quem é nosso inimigo? É aquele que tem vontade própria, que tem ideias próprias, é aquele que sente como nós, é aquele que foi criado pelo mesmo Deus. Então, é nosso irmão em humanidade. E o Evangelho é muito claro nesse sentido. Reconciliai com vosso irmão, enquanto estais a caminho com ele, para que não suceda que ele vos entregue ao juiz, e o juiz vos entregue ao oficial de justiça, e sejais metidos na cadeia. Então, a causa de muitos dos nossos males, de muitas das nossas dores, reside tão somente na dificuldade que temos de entender os ensinamentos de Jesus. O amai-vos, amai-vos uns aos outros, o amai os vossos inimigos. Iniciemos agora, enquanto é dia, enquanto a vida sorri para nós, enquanto estamos a caminho, este inimigo que muitas vezes pode ser um familiar, que nos cause indiferença, procuremos nos aproximar dele. É aquele com quem a gente não conversa há muito tempo. Façamos da nossa parte, não aguardemos por ele, porque nós já conhecemos o Evangelho. Vai ser muito triste, seria muito triste, se deixarmos que alguém desencarne primeiro, e aí nós vamos ficar com remorso. Podia eu ter agido no sentido de procurá-lo, de pedir perdão, ou mesmo de orar por ele, se não for possível no momento, o pedido de perdão. Sim, meus amigos, o Espiritismo é esta doutrina maravilhosa que nos ensina a viver de forma alegre, feliz, quando as nossas dores se tornam suaves, quando a necessidade de amar o inimigo se torna um desafio para nós, se torna para nós uma meta. Coloquemos na nossa agenda como meta aprender a amar até mesmo aquele que me odeia. Por quê? Porque nós somos de Jesus e Jesus assim recomenda. Basta. Jesus nos recomenda. É preceito do Evangelho. Amai os vossos inimigos. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. E o Espiritismo nos ensina a enxergar a vida terrena como uma passagem extremamente breve, como uma passagem muito curta, que daqui a pouco nós somos chamados de volta. E aí, se nós enxergamos a vida como realmente é, e tudo aqui como concessão bendita de Deus, para que nós possamos melhorar, para que nós possamos progredir espiritualmente e atingir a perfeição. Quando não importa, um dia atingiremos a perfeição, mas o quanto mais rápido conseguirmos caminhar, melhor, combatendo o egoísmo, o orgulho, a vaidade, dobrando o nosso espírito, ainda cheio de aleijões, de defeitos. Então vamos aproveitar a encarnação. Se assim nós enxergarmos a vida, do ponto de vista espiritual, dos méritos que teremos, se soubermos viver aqui na Terra, nenhuma ofensa nos atingirá, veremos o nosso inimigo como um doente, como um necessitado de nossa compreensão e de nosso amparo. Meus amigos, paramos por aqui, porque comentar o Evangelho, falar sobre o bem, sobre Jesus, é tão bom que nós caminharíamos aí a noite afora, mas nós temos um
um programa a cumprir limitado. Que Deus abençoe a cada um de nós. Oremos mais em nossos lares. Façamos o culto do Evangelho no lar. O nosso planeta precisa de oração, de compreensão, de paz. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, e que assim seja. Nós iremos passar para o nosso momento agora do passe da fluidificação das águas e no final irei aqui fazer a prece e encerramento. Paz a todos, que assim seja. Meus irmãos, preparemos um vasilhame com águas limpas e preparemos para o passe. Mesmo distantes, fisicamente, estamos ligados pela fé e convido vocês a nos ligarmos a Jesus, que está a nosso favor há milênios e está junto de nós diuturnamente. Vamos colocar em posição confortável para termos melhor receptividade. Respiremos lentamente, deixemos a doce paz de Jesus Cristo invadir nosso ambiente. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte devagar. Deixe envolver nesse ambiente de tratamento, harmonizando corpo e alma. Conta-nos Mateus no capítulo 8, versículo 16, que o azul dourado dos céus confraternizava com o verde queimado da terra. A brisa acariciava chegando do mar. No ar pairava algo especial. Ouviram-no e o viram mais de uma vez e constataram que jamais alguém fizera o que ele fazia ou falara como ele falava. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos. Vamos mentalizar esse Jesus que há milênios junto conosco, aproximando de você. Ele impõe as mãos curadoras sobre você. Perceba que de suas mãos amorosas cachoeiros de fluidos descem, em formas de águas límpidas, cristalinas, uma cachoeira, caindo em sua cabeça, banhando todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade e equilíbrio. Sinta esse banho espiritual. Agora perceba que a paz de Jesus continua te envolvendo. Respire, mentalize Jesus como o sol do meio-dia, com essa luz imensa em sua direção te envolvendo. Sinta as energias curadoras. É Jesus te oferecendo recursos celestes. Confie no Cristo de Deus, que nos ama, quer intensamente o nosso bem. Confie nele. Vamos, absorva essas energias que fortalece e traz paz. Confie e deixe essas energias percorrer todo o corpo. Senhor Jesus, divino amigo, ainda pedimos a fluidificação das águas. Transforme em remédios para os nossos males físicos e espirituais. Abençoe todos os nossos familiares e toda a humanidade. Senhor, continue nos envolvendo no Teu amor.
Guarda-nos na tua paz hoje e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos, finalizando aqui nosso conteúdo da noite, iremos encerrar com a prece de agradecimento. Que vocês possam continuar estudando a doutrina, procurem na internet, tem muitas informações a respeito do Espiritismo. Tem um aplicativo que chama Kardecpedia, podemos instalar em nosso celular, que tem informações importantes de todos os livros da codificação para nós. Então, de forma muito prática em nossos smartphones, podemos ter todo o conteúdo de estudo, que seja o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos e vários outros conteúdos para nos auxiliar. Lembramos também que temos muitas palestras no YouTube. Tem o nosso canal no YouTube do Centro Espírita Allan Kardec. Pedimos aí para cada um auxiliar na divulgação. Que vocês possam também pesquisar as palestras de Divaldo Franco, as orientações de Raul Teixeira, que são as palestras belíssimas também. Só colocar no YouTube: Palestra Espírita Raul Teixeira, Palestra Espírita Divaldo Franco, Palestra Espírita Sérgio Tizing, que são palestras belíssimas. Então nós temos condições de estar em casa, sintonizando aí com o conteúdo, com os estudos. Muito bem, vamos agradecer a Deus, fechamos nossos olhos para sintonizar com os benfeitores. Agradecemos, Jesus, a oportunidade do estudo. Abençoe nossos lares, abençoe nossos familiares, que possamos, Senhor, ante as dificuldades, estarmos sintonizados contigo e pedimos ainda, Senhor, fortaleça a nossa fé, pedimos a saúde, a esperança e a paz. Graças a Deus, que assim seja. Paz a todos. Boa noite.